Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor, mais um dia, que Deus abençoe você e sua família grandemente. Queridos, esse é o canal Reino em Pauta, que está liberando a você uma palavra de vida. Aproveite, seja um conosco, compartilhe, deixe o seu like e ajude os irmãos a se inscreverem em nosso canal. Muito obrigado a todos vocês e vamos à palavra de hoje. O sentimento, queridos, vamos falar sobre o tema: a prudência opera a insensatez. Nós acabamos de liberar 3 reflexões, queridos, sobre o diferencial na vida humana. E vemos a obra poderosa que Jesus fez na vida de Pedro e dos seus amigos naquela pesca, né? Então eu quero observar com você neste momento sobre a prudência. A prudência opera a insensatez, a prudência vence a insensatez. E nós precisamos então olhar e seguir o caminho da prudência, né? Lucas capítulo de número 6, versos 46 ao 49. Nesta reflexão, o 46 e o 47. Diz assim o 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e pratica. Olha que palavra poderosa de Jesus, uma revelação extraordinária. Jesus está se revelando de forma muito poderosa aos seus discípulos, aos seus filhos, né? Irmãos, e essa revelação, ela está também vindo a mim e a você, e a palavra do Senhor é essa: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu estou mandando? Meu Senhor Jesus, né? Quantas pessoas chamam Senhor, 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 mas não está disposto a obedecer? Quantas pessoas só buscam a Deus quando estão com problemas, quando estão doentes, quando estão com uma situação, né? E não estão preocupados, irmãos, em receber a vida de Deus, em caminhar com Deus, em ouvir a sua voz. E aqui Jesus tem uma palavra exortativa e diz assim para os discípulos: por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Ele fala para a multidão isso: vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês não querem fazer o que eu mando. Ele já falou em Mateus 11:28, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então o que eu tenho para vocês não é pesado. O que eu tenho para vocês é o exercício da vida. O que eu tenho para vocês é a minha presença, a minha glória, a minha palavra, meu espírito. O que eu tenho para vocês é salvação, é redenção. O que eu tenho para vocês é fazer de você um vencedor. É isso que eu tenho para você. Queridos, muitas pessoas entendem Deus como um carrasco, Deus que está dizendo: olha, vocês vão ver comigo. Não, muito pelo contrário, venham a mim vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora muitos estão clamando há muitos anos: Senhor, 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 mas não quer fazer o que eu mando. Quando Jesus fala o que eu mando, dá a impressão que é uma coisa muito pesada, mas não. Sabe como que é o mandamento do Senhor? O mandamento do Senhor é inclusivo. Você entende isso? O mandamento do Senhor não é apenas façam. O mandamento do Senhor é assim: eu entro dentro de vocês e dou força para vocês fazer. Certo? Amados, eu entendo assim. O mandamento do Senhor, irmãos, é uma constituição. Então eu não tenho condições de obedecer ao Senhor por mim próprio, porque eu ainda tenho uma alma caída como todo ser humano tem. Mas, no entanto, eu recebi a vida, e a vida me capacita a amar, a vida me capacita a viver uma vida diferente, a vida que é Cristo. Você está entendendo isso? Deus está falando nesse momento com você? Você consegue entender isso? Deus está dizendo: eu te capacito, eu te fortaleço. Então, você não precisa ter medo, você não precisa dizer: eu não vou obedecer, ou não quero ouvir essa palavra, ou essa palavra é forte para mim. Não. Em João 6, a palavra revela ali uma mensagem que Jesus disse e os discípulos abandonaram Jesus. Ou seja, a multidão. E aí sobrou só os discípulos mesmo. E quando Jesus viu a multidão indo embora, ele olhou para os discípulos e falou: vocês também não querem ir embora? Porque vocês acharam pesada a palavra? E sabe qual era a palavra que ele falou? Era essa: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. A multidão achou pesada essa palavra, não entenderam o que é comer de Jesus e beber de Jesus. Sabe, até hoje tem pessoas que não conseguem entender isso.
Amados e queridos irmãos, eu acabei de fazer aí 7 reflexões acerca do Deus que tornou o homem, Deus homem para que o homem tornasse Deus. Eu imagino que algumas pessoas dizem, puxa, que palavra é essa que o pastor está falando? Mas é uma realidade, porque a vida inclusiva de Deus, irmãos, não é um conto de fada, não é uma história. A vida inclusiva de Deus é uma realidade. É uma realidade inclusiva, está dentro de mim, e por ele estar dentro de mim, ele quer fazer algo tremendo. Então, amados e queridos irmãos, a prudência opera em sensatez. Então, a revelação da prudência de Deus dentro de nós, da vida de Deus, do operar de Deus, do querer de Deus, ele vai vencer a nossa insensatez. Muito bem, vamos então seguir. Diz o versículo 47, eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Primeiro, vir a mim. Segundo, ouvir as minhas palavras. Terceiro, praticar. Então, vir, ouvir e praticar. 3 coisas. Agora, primeiro é vir, né? Primeiro é vir. Essa vinda não é por si só. Não é você que escolhe, é ele que escolhe. Você só precisa obedecer, você só precisa vir, né? Ele escolheu você, então venha. Só que sabe o que acontece? Muitas vezes o Senhor nos chama e nós empacamos no meio do caminho. Nós fazemos aquele jumento, já viu? O jumento vai puxar, ele não vem. Ele deita, não anda, ele empaca. E nós muitas vezes no nosso humano somos empacados em relação à fé, em relação à vida, em relação à presença de Deus, né? Então, ele fala, eu vou comparar vocês. Comparar quem é semelhante, quem vem a mim, primeiro, vir a mim, né? Segundo, amados irmãos, ouvir a minha palavra, ouvir, dar ouvido. Ouvir, irmãos. Estar atento ao que Deus está falando. Nós ouvimos muitas vozes durante o dia. A mídia, a internet, a televisão, o rádio, enfim, tantas vozes. A voz do vizinho, a voz populi, né? Que fala, a voz populi, a voz da população, né? A voz dos inteligentes, a voz dos eruditos, né? Dos mestrados, doutores e quantas vozes, irmãos, tem soado em nosso ouvido. Mas e a voz de Deus? O médico falou para você que você está mal, não falou? Então, será que Deus falou mesmo? Aí que é o problema. Irmãos, o médico falou para muita gente que vai morrer. Durou 10 anos, 15 anos, ou muito mais. Por quê? A voz do homem não é a voz de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem uma voz. E é essa que eu tenho que ouvir. Não a voz humana. A voz humana me confunde. A voz humana me rebaixa. A voz humana me afunda. Mas a voz de Deus me levanta. A voz de Deus me fortalece. A voz de Deus, irmãos, me anima. A voz de Deus me dá expectativas. Ótimas expectativas. Então nessa manhã a voz de Deus está falando com você. Abra o teu coração, porque Deus está te chamando. Aleluia. Irmãos, primeiro vir, segundo ouvir, terceiro praticar. Por que praticar está em terceiro? Né? Não podia ser primeiro praticar? Não, porque a prática não pode ser humana. Irmãos, o humano não consegue praticar as coisas divinas. Ele não tem essa capacidade. Sabe como que nós praticamos a vida da igreja? Pela misericórdia de Cristo. Pela vida inclusiva de Cristo, pelo poder de Cristo, pelo governo de Cristo em nós, então nós conseguimos praticar. Por exemplo, vou citar um item. Você consegue amar o seu inimigo? Não, ninguém consegue. Mas a Bíblia diz que nós temos que amar o nosso inimigo. Então como que Deus vai pedir uma coisa que nós não conseguimos fazer? Ele não faz isso. Se ele pediu na Bíblia para você amar o seu inimigo, significa que ele vai estar dentro de você, vai fortalecer você e junto com você vai amar o seu inimigo. Não é tremendo isso, irmãos? Então tudo se volta para a presença do Senhor, para a vida do Senhor, né? Então a prudência, né, opera a insensatez. A vida de Deus opera a prudência. A vida de Deus opera a vida, né? Não insensatez. A vida de Deus, o insensato, irmãos, ele não ouviu a voz de Deus. O insensato não prestou atenção. O insensato, amados irmãos, ele não deu ouvido, ele não pratica porque ele não deu ouvido. Então o segredo, antes de praticar, é ouvir a voz de Deus. Eu não tenho medo de praticar, mas eu preciso ouvir a voz de Deus, porque eu sei que se eu ouvir a voz de Deus, eu vou conseguir praticar. Agora, quanto menos eu ouvir a voz de Deus, menos eu vou praticar. Este é o segredo, irmãos. Como é o segredo de praticar, então, as boas obras?
Praticar a vontade de Deus é ouvir a voz de Deus. Ouvir não é escutar. Ouvir é dar ouvido, né? Ouvir é deixar que a voz seja entronizada. É deixar que a voz exerça um governo em nosso interior, né? Existem dois governos dentro do homem. Um governo humano e um divino. O divino está no espírito do homem. O homem, quando aceita, quando reconhece Jesus, ele passa a ter dentro do espírito a morada eterna de Jesus. E ali ele mora, né? E ali é um governo divino. Agora, do lado de fora, bem próximo, está o governo humano, que é a nossa vontade, mente e emoção, que é a chamada vida da alma. Quando que começou esse governo humano? Quando o pecado entrou dentro do homem. Até então, alma e espírito eram uma coisa só. Mas quando o pecado entrou, então houve uma divisão. A partir dali o homem tornou-se uma pessoa que manda, que sabe o que quer e que insiste muitas vezes na sua vontade. E esse é o grande problema do homem. É o nosso grande problema, irmãos, é fazer a nossa vontade. Né? A nossa vontade não opera a vontade de Deus. Diz a palavra, eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Eu tenho pensamento de paz, não é humano, é de paz, é diferente. É eu que penso acerca de vocês. Deus diz no livro de Jeremias 29:11. Então, abra o teu coração para entender o que Deus está falando, queridos, nesta manhã. Eu quero concluir aqui essa reflexão e dizer para você, você precisa estar comigo amanhã, depois, porque eu vou concluir, gente. Você vai entender no profundo e você vai ver que a prudência opera a insensatez ou a imprudência. Querido Deus, obrigado por mais um dia, pela palavra, pelo espírito de revelação. Deus venha ministrar o nosso coração nesse dia e que o nome de Jesus seja glorificado. Pai eterno, nós bendizemos o Senhor e nós pedimos que o Senhor santifique-nos e abençoe-nos grandemente em nome de Jesus. Amém. Queridos, um beijo no seu coração, um abraço e até amanhã. Fica comigo, porque tem mais. Deus te abençoe.